Boa tarde a todos e a todas. A Câmara Municipal de Limeira deseja que todos sejam bem-vindos e declara aberta a audiência pública para discutir sobre o projeto de lei 183/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Limeira para o exercício de 2020. Agradeço a presença das autoridades e da plateia em geral. Iniciamos agora a audiência pública para discussão específica nas áreas de educação e cultura. Nós passamos a palavra ao senhor José Farid Zani para a explanação referente à área de cultura. E, com isso, eu suspendo a sessão para descer até o plenário, para deixar o secretário da Cultura mais à vontade. Está suspensa a sessão. A audiência está aberta. Com a palavra, o secretário da Cultura, José Farid Zani. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Zé Damix, presidindo essa comissão, vereador Nilton, vereador Mir, vereador Helder, aos secretários, colegas da Prefeitura e a todo o público presente. O orçamento da Secretaria da Cultura para 2020 é da ordem de R$ 8.306.000. Está dividido da seguinte forma: o programa que é referente à cultura se chama Valorização e Universalização da Cultura. Então, as ações são as seguintes: ampliação e modernização da infraestrutura, que é de R$ 606.000. Aqui a gente tem adequações do Centro Cultural, Centro de Ciências, Bibliotecas e Teatro Vitória. Né? Nesse item aqui, as despesas são com ampliação, construção e reforma de instalações. E aqui há várias previsões de necessidade de adequações nesses espaços que eu mencionei. Depois nós temos o pessoal e encargos, da ordem de R$ 5.395.000. São as despesas com vencimentos, gratificações, férias, 13º salário de todos os servidores que atendem em todos os espaços da pasta, o Palacete Levi, o Centro Cultural, Museu, Teatro Vitória, Gruta, Casas da Cultura 1 e 2, o CEL do GEADA, bibliotecas municipais, Centro de Ciências, Reserva Técnica do Museu, escolas de cultura, Escola Maestro Mário Tintori e também nos eventos da Secretaria da Cultura. Também nós temos estagiários e aprendizes, na ordem de R$ 105.000, atuam no atendimento ao público, atendimento administrativo e entre outras funções em todas as áreas da Secretaria da Cultura. Administração e manutenção da unidade, R$ 36.000, abrangendo despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros necessários para a administração e manutenção da unidade. Aqui entram todas as diretorias, a de cultura, operacional, diretoria de memória e centro de ciência e diretoria de formação para as artes. A previsão também de despesas em regime de adiantamento, que são despesas de pequeno valor eventuais que não possam se subordinar ao processo normal de aplicação, em especial ajuda de custo e premiação dos festivais e mostras, que são atividades comuns pertinentes à Secretaria da Cultura. Então, essas despesas dizem respeito a todas essas atividades desenvolvidas pelas diretorias de cultura, operacional, diretoria de memória, centro de ciência e diretoria de formação para as artes. A outra ação, o funcionamento dos espaços culturais, que são despesas com materiais, serviços e equipamentos necessários para o funcionamento dos nossos espaços culturais. Palacete Levi, Teatro Vitória, as nossas bibliotecas, o Centro de Ciências, as Casas de Cultura 1 e 2, o CEL, Museu, Gruta, a Reserva Técnica do Museu, Escola de Cultura e Arte Maestro Mário Tintori. Apoio à outra ação, apoio a projetos de arte e cultura, que é uma das... Aqui concentram-se, né, as principais ações da Secretaria de Cultura. Então, são despesas com materiais, premiações, serviços, ajuda de custo, equipamentos, celebração de parcerias e outra, para o apoio e promoção de eventos culturais. Né? Os eventos que são produções da Secretaria da Cultura e os eventos que são apoiados pela administração municipal através da Secretaria da Cultura. Aqui nós colocamos os repasses para as bandas Arthur Giambelli e Henrique Marques, a Sociedade Pró-Sinfônica de Limeira, todo o convênio da Sociedade Pró-Sinfônica para a temporada de concertos do ano inteirinho, para a manutenção da Escola Livre de Música, que atende a mais de 600 alunos gratuitamente
na cidade. Tanto os concertos oficiais realizados no Teatro Vitória, quanto os concertos didáticos realizados nos bairros da cidade, quanto os concertos da série Pingente, que também fazem parte do projeto de descentralização da cultura e percorrem os diversos bairros da cidade. Aqui nós temos a realização dos nossos festivais, os projetos, exposições e os apoios a festas populares. O núcleo erudito da orquestra, da Escola Livre da Orquestra Sinfônica, por exemplo, o núcleo erudito, o total de alunos atendidos é de 629, e o núcleo erudito para violino, viola, violoncelo, contrabaixo, clarinete, oboé, flauta transversal, trombone, percussão erudita e o coro da OSLI, que é o coro da Orquestra Sinfônica de Limeira. O núcleo popular de viola caipira, violão, guitarra, contrabaixo elétrico, bateria, percussão popular. A Escola Livre de Música, para se ter uma ideia, tem a previsão de realização de 25 concertos e a orquestra 16 concertos oficiais, as bandas Arthur Giambelli e Henrique Marque 37, e além das atividades desenvolvidas na Escola Municipal de Cultura e Artes, que atendem a um contingente de 1.875 alunos nas diversas linguagens artísticas, cujos cursos são oferecidos gratuitamente à população. Aqui inclui-se também toda a produção extra, além dos concertos oficiais, que recentemente culminou na produção de óperas, né, como a gente tem feito todos os anos. No ano de 2018 foi a ópera de Enéas, em 2019 foi a ópera O Mikado, e recentemente o musical Corcunda de Notre Dame, que estreou aqui praticamente de graça para a população. Todos esses projetos vão se repetir, a produção de óperas, a produção de musicais, todos os cursos repetem-se em 2020, né, com ações ampliadas, inclusive. Aqui nós temos também a ação Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, que são defesas com materiais, serviços, equipamentos e outros. Então, esses projetos incluem também, para o ano de 2020, a utilização do Fundo Municipal de Cultura, que é ligado, né, ao Plano de Cultura, pois o nosso Conselho Municipal de Política Cultural foi criado e baseado no Sistema Nacional de Cultura. Nosso plano está associado ao Plano Nacional de Cultura. Então, a lei que foi criada em 2013 vem sendo desenvolvida para que a gente consiga, ainda nesse ano, finalizar o plano de cultura e utilizar os recursos do fundo, né, já em projetos previstos para os editais que serão lançados no ano que vem. É isso. Agradecemos ao senhor José Farizani pela explanação e abrimos agora para as pessoas da plateia. Use a palavra, façam perguntas. Não havendo perguntas, a gente agradece ao secretário da Cultura, José Farizani, e passamos a palavra agora ao senhor André Luiz de Francisco para a explanação referente à área da educação. Senhor José Farizani, o senhor está liberado. Obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado. Tem água aqui, ó. Agora está fixo isso aqui, ó. Agora o púlpito não mexe mais, né? Senhor André Luiz de Francisco. Está suspenso por um minuto, problema técnico. É aberta a audiência pública, com a palavra o secretário da Educação, André Luiz de Francisco. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Zé da Mix, pastor Newton, Mir, Helder. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Cumprimentar a plateia presente, vereadora Érica também, um abraço. Falar um pouquinho sobre o orçamento da educação previsto para 2020. De um total previsto de 276.335.000, eu vou apresentar a distribuição de forma bastante abrangente, porque a expectativa é que a educação ela tenha um processo de continuidade nas suas ações, que vem tendo até o momento,
durante todos os anos. Nós temos o grande impacto financeiro orçamentário na folha de pagamento, por termos aproximadamente quase 4.300 funcionários, portanto, mais da metade do funcionalismo da Prefeitura. Então, o grande impacto nosso é realmente folha de pagamento, e a divisão que eu passo a apresentar, começo pela administração, onde parte desses recursos da administração, na administração, que inclui sede, funcionários da sede, funcionamento da secretaria, vai ter um orçamento previsto de 41 milhões, aproximadamente 41 milhões 508 mil. Lembrando que nós temos, dentro da administração, número de servidores que trabalham na secretaria, 165 servidores, mais ou menos, aproximadamente 203, um pouco mais de 200 estagiários, e essa verba, ela inclui todas as despesas para o funcionamento, para a administração da secretaria. Para o ensino infantil, nós temos previsão de pessoal em cargos sociais, especificamente do infantil, de 45 milhões 123 mil, outras despesas correntes, 19 milhões e 200, e dentro disso eu destaco algumas das ações do infantil. Ampliação e modernização da infraestrutura. Eu lembro que no ano passado já tinha trazido essa preocupação nossa, que realmente a grande massa de orçamento era destinado à folha de pagamento, a grande maioria para a folha de pagamento, uma pequena parte dividido entre alimentação, que também tem um peso muito grande, hoje eu vou destacar exatamente quanto nós temos aqui na área de alimentação, transporte e os materiais de manutenção. Em termos de investimento, realmente precisaria ter sido feito um trabalho, ainda estamos em trabalho permanente, para a otimização da rede, a otimização dos profissionais, tentando estratégias para a diminuição do absenteísmo, enfim, aquilo que deixa a folha um pouco mais leve para que sobre recursos para investimento de infraestrutura. Então, desses 45 milhões, pouco mais de 45 milhões, nós temos livre hoje para ampliação e modernização de infraestrutura 505 mil, ou seja, nem 1 milhão não chega a ser investido em questão de infraestrutura. Nós tentamos alternativas com parcerias com o governo federal, parceria com o governo estadual, mas todas elas, a grande maioria delas, exige uma parte de contrapartida. Todo o investimento que você faz com o governo, ele exige também parte de contrapartida da prefeitura. Então nós estamos achando, primeiro, que a rede é uma rede bastante estável em termos de quantidade de atendimento de alunos, então ele varia muito pouco em termos de quantidade de alunos atendido. O nosso grande desafio tem sido o creche, que tem tido um aumento razoável, mas tem ficado num patamar aceitável e controlado a partir de hoje. Então, em termos de investimento, por enquanto, 505 mil para ampliação e modernização. Pessoal em cargos, 45 milhões 123. Quantidade de alunos atendidos no ensino infantil, expectativa de 11.200 alunos só no ensino infantil. Eu destaco aqui o Bolsa Creche. Bolsa Creche, nós vamos ter uma previsão aproximada de 12 milhões e meio de reais para investimento no Bolsa Creche, que parte do infantil. O nosso investimento, nós atendemos perto de 2.000 alunos, 1.800 e pouco mais de 1.800 alunos hoje. A nossa expectativa é que gradativamente a gente vá, na medida da necessidade, vá ampliando conforme o orçamento vá permitindo também esse aumento. No ensino fundamental também a divisão ela é muito parecida com a divisão do infantil. Nós temos um investimento, e olha só que interessante, né? No fundamental o investimento é de 41 milhões e meio, comparado com 45 milhões do infantil, ou seja, o infantil ele tende a ser mais caro do que o ensino fundamental, pela quantidade de funcionários necessário para um grupo menor de crianças, e que no fundamental você já consegue atender um pouco mais crianças por profissionais. Então, nós temos a divisão pessoal em cargos, 32 milhões, outras despesas correntes, 9 milhões 142 e 111 milhões de investimentos, sendo que para ampliação e modernização também separamos 420 mil
para ampliação e modernização. Então, na soma do infantil e do fundamental, a expectativa é de aproximadamente 1 milhão em investimento para dar conta das manutenções, ampliações, obras, algumas necessidades que a rede possivelmente terá. Os alunos atendidos em comparação com o infantil, que era 11.200 alunos aproximadamente, alunos do fundamental, 14.587 a estimativa nossa. Em termos de transporte escolar, que é onde entra o maior peso do transporte no ensino fundamental, nós gastamos com a rota, com frota própria e frota terceirizada para atender a rota e o transporte dos alunos que fazem uso do nosso transporte, R$ 3.488.000. Nós temos uma linha também de atendimento do ensino superior, que é um convênio com o cursinho, hoje conhecido como cursinho Colmé, em parceria com a Unicamp. No ensino superior nós temos 462 mil previsto para investir com a linha tida como ensino superior. Nós vamos até, como é conhecido, até o Fundamental 1, que é o 5º ano do ensino fundamental, mas aqui nós destacamos como ensino superior por atender essa demanda em parceria com o cursinho, que é a preparação para o vestibular. Então, para o cursinho pré-vestibular, nós temos 450 mil de investimento pela parceria. Alimentação e nutrição, que também acho que merece um destaque, nós temos 10.704.000, esse valor não variou muito. Num total, no geral do orçamento, a variação foi de aproximadamente 10%. A alimentação, ela segue aquele conceito de ampliar a variedade dos alimentos, mas trabalhar com mais eficiência, com mais otimização daquilo que é gasto, que é consumido. Tendo como um dos parâmetros e uma das mudanças principais foi o estabelecimento de uma das metas, um dos indicadores a serem atendidos é o percentual de resto em gestão, que foi implementado nesse governo, que é o índice de desperdício de comida nas escolas. Então, a gente mede, nós passamos a medir tudo aquilo que é desperdiçado, rejeitado pelo aluno. Às vezes você tem, isso é natural, não é desperdício, é basicamente o rejeito, que é o aluno que não consegue comer tudo, ou então que exagera um pouquinho, ou que não gosta muito do alimento e acaba negando. Você não pode forçar a criança. A gente faz um trabalho nutricional com a nossa equipe de nutricionistas nas escolas, fazendo todo um trabalho de conscientização, de ensino mesmo na questão nutricional, mas aquilo que sobra, efetivamente, o que é normal acontecer nas escolas, nós controlamos esse percentual para que esse percentual seja reduzido ao longo do tempo para chegar a níveis menores. Hoje gira em torno de 8% de resto em gestão. Já tivemos aí, quando assumimos, estava em torno de 15% mais ou menos, conseguimos uma redução boa e isso faz com que o alimento seja melhor aproveitado, as cozinheiras passem, as merendeiras, os cozinheiros, os auxiliares de cozinha passem a ter uma forma de fazer mais racional, de acordo com aquilo que é realmente consumido nas escolas. Então tem todo um programa por trás disso. Então a expectativa é 10.704.000. Nós, só para título de curiosidade, a quantidade aproximada de refeições servidas chega a mais ou menos 900... Deixa eu ver se eu estou sem meu óculos. 9 milhões. Espera aí. 9 milhões, mais ou menos, de refeições servidas. Espera aí. 9.900.000 refeições servidas em quantidade, por aluno. Lembrando que tem período integral, cada aluno recebe de 3 a 5 refeições diárias, mais ou menos aproximadamente, dependendo entre lanche e refeição, dependendo do período que ele fica na escola. Também uma outra informação a respeito do Fundeb. A expectativa de receita do Fundeb na educação é de aproximadamente 117 milhões, portanto, o nosso orçamento, expectativa 276 milhões, o Fundeb ele é parte desse orçamento, mas ele representa só uma parte dele, praticamente pouco mais de 1/3 do orçamento, 117 milhões,
e ele ainda continua sendo utilizado integralmente para a folha de pagamento, tanto que a nossa folha desse ano girou em torno de 180 milhões aproximadamente a nossa folha de pagamento. E só o Fundeb todo que é recebido pelo município, nesse ano foi a expectativa em torno de 104 a 105 milhões. Então a nossa expectativa é que cresça um pouquinho para o ano que vem. Existe toda uma discussão no Ministério da Educação em relação a indicadores, a índices, ao peso e como vai ser feito o cálculo para repasse do Fundeb, além da própria discussão da continuidade do Fundeb, que nós tivemos a semana passada, inclusive a 11ª Conferência de Educação Conjunta, Conferência Conjunta de Educação, no ISCA Faculdades, e apresentamos para a sociedade, para as escolas particulares, municipais, uma discussão sobre o financiamento da educação. Então, provavelmente, essa discussão do Fundeb também deve se aprofundar durante o ano. Tá? Fundeb infantil, só para vocês terem também uma ideia dessa divisão, Fundeb infantil aproximadamente 35 milhões, Fundeb do fundamental 75 milhões, o Fundeb de educação de jovens e adultos 1 milhão aproximadamente, e o Fundeb para educação especial 5 milhões 642. Esse é um resumo do orçamento e eu só gostaria de fazer alguns destaques, né, para depois abrir caso tenha alguma curiosidade, alguma dúvida. Mas primeiro a questão da manutenção do infantil e de creche, que realmente vocês percebem que o valor gasto em creche e no infantil ele é maior proporcionalmente, o custo aluno ele acaba sendo maior do que o gasto com o ensino fundamental, por conta de vários fatores. A alimentação para crianças muito pequenas, às vezes exige uma alimentação um pouco mais cara, como, por exemplo, leite em pó, manipuláveis, a própria divisão entre a quantidade de alunos por monitores e por profissionais, isso também encarece. Enfim, todo um cuidado. Então, é que a tendência é que a gente vá ampliando esse atendimento, então, provavelmente encarecendo um pouco o custo nosso da educação municipal por conta do atendimento cada vez mais expandido nessa área. Uma outra questão é o fim do Fundeb, né, que tem sido discutido, amplamente discutido, e isso pode pesar profundamente no município. Nós fizemos a conferência conjunta, que foi realizada em parceria o Conselho Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação. Nessa conferência foi discutida o encerramento, né, o encerramento do Fundeb, o que aconteceria caso, e o contingenciamento de gastos na educação, que é um tema que vem preocupando bastante, porque se o município deixa de ter, acabei de apresentar, uma expectativa de 276 milhões de gasto, 117 de Fundeb. Eu perco praticamente quase metade do meu orçamento se o Fundeb deixar de existir. Mas é um debate que eu acho que todos têm que estar atentos e cobrando o governo federal para que ele seja renovado, da forma como puder ser renovado, mas é um tema que precisa ser debatido em esferas cada vez maiores, até que chegue ao Ministério da Educação, para que eles tenham ciência da importância disso. Então, fizemos uma moção, provavelmente deve ser encaminhada também à Câmara, para que tenha o apoio, né, da Câmara, para essa sensibilidade em relação ao tema Fundeb. Volto a frisar também a questão da estabilidade da rede, uma certa estabilidade, que apesar da ampliação, por exemplo, da procura por vaga em creche, essa procura ela é permanente. O que nós conseguimos fazer é que, dentro da realidade nossa orçamentária, o programa Bolsa Creche tem crescido gradativamente e nós estamos atendendo o maior número de crianças na história até hoje do programa, então nós conseguimos ampliar de uma forma a atender e dar outras oportunidades de atendimento para o cidadão, para as famílias que precisam de atendimento em creche. E a nossa expectativa é realmente de, através desses programas, com um pouco de otimização, melhoria na rede, algumas melhorias de espaço, com novas inaugurações, como foi o caso do CEI Jonas Brito esse ano e o do Morada das Acácias do ano que vem, a gente consiga ter uma rede estabilizada. A procura ela vai ser permanente, porque nascem crianças todos os anos, então a procura ela é permanente. Mas o atendimento, que é o importante, nós estamos, dentro das possibilidades, dando o atendimento necessário.
O que nós vamos buscar agora é continuar com a otimização em relação à quantidade de profissionais. Então, dentro das ações da folha de pagamento, vai ser exatamente nesse sentido, que a gente consiga reduzir o absenteísmo e, ao mesmo tempo, otimizar a mão de obra dos professores, monitores, os técnicos, para que a gente consiga fazer o atendimento sem a necessidade de mais contratações, que, apesar de ser permanente, a gente ter a necessidade por conta de exonerações, aposentadorias, nós ainda estamos buscando uma otimização maior da rede. E todo o restante de investimento vai ser buscado através de parceria com o governo federal, esperando que as novas regras e as novas parcerias que podem ser firmadas ou pelo governo do estado ou pelo governo federal, que eles possam ser um pouquinho mais justos com o município, que não exijam tanta contrapartida, para que a gente possa, na medida da necessidade, poder ampliar a nossa rede, modernizar ou, principalmente, ampliar a nossa rede. Resumidamente, esse é o nosso orçamento. Bom, muito obrigado. Obrigado pela explanação do secretário de Educação, André Luiz e Francisco. E eu abro agora para perguntas. Eu assinei hoje. Vai ser encaminhado para ele. Não havendo pergunta, eu suspendo a sessão, a audiência pública, para a lavratura da ata. A audiência está aberta para assinatura da ata. Falar para você, não. Está encerrada a audiência pública da Educação e Cultura. Está suspenda a sessão.
Iniciamos agora a audiência pública para discussão específica nas áreas de saúde e saneamento. Passamos a palavra ao secretário de Saúde, Dr. Vitor dos Santos, para a explanação referente à área de saúde. Não vai precisar do telão, né? Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar a mesa da Câmara, através do seu presidente Zé da Mix, os vereadores Mir do Lanche, Helder do Táxi e o pastor Nilton. Dizer que é um prazer estar debutando aqui nessa nova etapa, que é a apresentação do orçamento, depois de um ano de um trabalho duro, exaustivo, dentro da saúde, que é, embora seja uma das secretarias que tem maior volume de recursos, é uma daquelas que também tem uma das maiores demandas e da maior complexidade. O nosso orçamento da saúde para esse ano, ele é da ordem de 244.415.000, e ainda com a possibilidade de que a gente possa agregar as emendas dos vereadores, que nós estamos avaliando aí seja da ordem de 5, 6 milhões, e como aconteceu nesse ano, que a gente consiga trazer, através dos nossos representantes no governo federal e no Estado, mais um volume de recursos que possa ampliar os recursos para a prestação da assistência à saúde no município. No ano passado, nós tivemos cerca de 5 milhões de emenda de vereadores, nós tivemos 7 milhões de emenda federal, e cerca de R$100 mil de emendas estaduais. Isso aqui sugere uma reflexão importante de que o município pense na possibilidade de ter representantes também no governo estadual, porque só na saúde os deputados estaduais têm volumes grandes de recursos para emendas impositivas. Esse ano, por determinação do prefeito, nós vamos fazer aí uma peregrinação nos gabinetes, no Estado, especialmente daqueles deputados que tiveram votação expressiva aqui em Limeira, e aí, se os vereadores puderem nos ajudar nessa tarefa, nós vamos tentar buscar o reconhecimento desses deputados pelo prestígio que a cidade de Limeira deu para eles, né? Bom, eu começo falando sobre a primeira rubrica, que é a rubrica de gestão da administração em saúde. Ela representa, no nosso orçamento do próximo ano, cerca de 25 milhões, ou seja, 10% do orçamento ele vai ser destinado à administração de toda a secretaria. E, nesse contexto, os maiores volumes estão direcionados ao pessoal da secretaria, não só no sentido das despesas com vencimentos, gratificações, etc., que serão da ordem de 8.567.000, mas também em função de apoio aos servidores, que é plano de saúde, e outros benefícios, da ordem de 3.996.000, e ainda alguns outros custos alguns outros investimentos, como, por exemplo, na administração, manutenção da administração das unidades, da ordem de 1.900.000. Nós acreditamos que 10% do orçamento para fazer a gestão da saúde, ele é um percentual bastante razoável dentro do orçamento, como acontece com a maioria das instituições, sejam elas públicas ou privadas. Uma outra rubrica importante que a gente tem na questão da administração é que nós temos na atenção básica, e aí eu gostaria de que houvesse um pouco mais de um olhar sobre essa questão. A atenção básica no município, ele vai representar um orçamento da ordem de 56 milhões. E por que eu peço essa reflexão? Porque a atenção básica, não só na nossa visão como gestor, é uma área extremamente relevante, porque ela é a porta de entrada do sistema, é nela em que a gente pode desenvolver toda a parte de programas preventivos, onde a gente pode, com esforço de volume financeiro menor, evitar doenças, mas que tem sido, historicamente, uma área que recebe menos recursos do que a atenção secundária. Nós tivemos em Brasília, na semana passada, e no Estado, agora essa semana, conversando com o governo federal,
E o governo federal atual, ele tem um olhar especial sobre a atenção básica. Serão mais 2,5 bilhões de reais que o governo federal pretende colocar no ano que vem para a atenção básica. Então, no município, nós vamos ter que nos estruturar, porque para ter acesso a esse incremento de recursos, nós vamos precisar ter um excelente planejamento, temos que ter a capacidade para inserir todo o nosso investimento, todo o nosso gasto, porque o governo federal ele não vai mais enviar recursos por caixinha, ele vai enviar recursos exatamente pelo aquele serviço que for prestado. Então, nós temos que agilizar dentro da secretaria, fazer um esforço grande para poder melhorar a nossa questão de planejamento, a nossa questão de inserção, melhoria de tecnologia, etc. O segundo volume importante da atenção, o primeiro volume importante da atenção básica está no pessoal. O investimento para a folha ela vai girar em torno de 36 milhões de reais. E por que esse investimento é tão alto? Porque a saúde você é pessoa dependente. A maior parte do nosso trabalho ele é derivado da ação das pessoas, né? Nós vamos procurar agregar tecnologia, tem sido assim ano a ano na saúde no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente, mas ainda somos muito dependentes das pessoas e por isso a necessidade, no caso do serviço, de que a gente tenha um investimento grande em pessoal. A outra rubrica importante é a questão da atenção de média e alta complexidade. O volume investido na média e na alta complexidade para esse ano será da ordem de 132 milhões de reais. Então, aqui nós temos uma atenção importante, ou seja, nós estamos investindo cerca da metade do orçamento em atenção básica e o dobro na atenção na média e alta complexidade. Isso merece uma reflexão, porque, como eu falei anteriormente, é mais relevante a gente prevenir a doença do que, eventualmente, investir na doença. A maior parte desse recurso da média e da alta complexidade, ela está em pessoal, em encargos, ela está nos recursos voltados para os hospitais, incentivo de apoio aos hospitais, que é da ordem de 58 milhões de reais, que a gente vai estar repassando aos hospitais na questão das internações, além de recurso de 21 milhões para pronto-socorro, ou seja, nós estamos suportando a assistência médica da cidade na medicina de urgência e na internação. Então, ao longo do tempo, é preciso que o gestor tenha um olhar prospectivo na tentativa de mudar um pouco o foco do investimento, de maneira que a gente consiga trabalhar com mais recursos na prevenção, para que a gente tenha necessidade menor de utilização na urgência e emergência e na questão das internações. Um outro dado importante na nossa linha de custeio está o investimento feito na vigilância sanitária. A vigilância sanitária ela vai receber do orçamento desse ano cerca de 13 milhões e 400. E aí tem uma questão que é muito relevante. Hoje nós temos algumas enfermidades para as quais a necessidade da vigilância ela é imprescindível. Eu costumo dizer que a saúde ela depende basicamente do cuidado e da fiscalização. Essa cidade passou por uma epidemia de dengue em 2015. Esse ano passado e o começo desse ano nós conseguimos superar essa agressão, esse risco, com medidas preventivas importantes que foram tomadas pelo prefeito Mário Botion, a partir do momento que houve a percepção de que essa epidemia poderia vir, porque ela estava graçando em todo o Brasil, especialmente no estado de São Paulo, e isso fez com que a gente tivesse cerca de 1.000 casos só, nenhuma morte, nenhuma internação grave, o que mostra a importância do trabalho da vigilância sanitária no controle desses vetores. E nós temos aí basicamente 3 situações importantes. A primeira é a questão da dengue, com o nosso movimento sistemático, e agora, semana que vem, teremos uma reunião com o prefeito para avaliar a possibilidade de novamente pautar aquele gabinete de crise, para a gente começar a enfrentar desde já a questão da dengue. Nós temos uma questão importante, que são as doenças virais, e nós temos trabalhado bastante para aumentar o grau de imunização da nossa população.
Esperamos agora, esse ano, atingir as metas governamentais, que é em torno de 90% a 95% de pessoas imunizadas, e ainda temos alguns outros vetores que, embora em volume menor, podem trazer problema, como o caso da febre maculosa, do carrapato, como a questão do escorpião, que são situações endêmico-epidêmicas que estão acontecendo no estado de São Paulo, e Limeira também não é diferente. E aí, nesse caso específico, a vigilância sanitária tem um papel extremamente relevante nessa questão. Uma outra importante rubrica que a gente tem em relação a esse ano é com relação à implantação de ações de serviço de saúde. Essa é uma área que tem uma rubrica importante, que é a qualificação da gestão do pessoal do SUS. Nós tínhamos sempre uma crítica que o recurso federal que vinha para isso não era usado. Esse ano, nós começamos um investimento na qualificação das nossas gestoras de unidade, fizemos o primeiro curso de sensibilização para a gestão para gestoras de unidade, começamos agora, a semana passada, o segundo curso, envolvendo mais o pessoal da saúde, de maneira que, embora seja um recurso pequeno, provisionado, seja cerca de R$86 mil para o ano que vem, nós pretendemos investi-lo de uma forma intensa na capacitação nossos funcionários, especialmente aqueles que têm a responsabilidade de comandar cada um na sua unidade a Secretaria de Saúde. E por último, e aí é importante colocar, a quantidade pequena de recursos, assim como acontece no Brasil todo, para o investimento, ou seja, o custeio da máquina, ele é tão relevante que acaba, ao final e ao cabo, sobrando um volume de recursos menor para o investimento. Demonstrado para o ano cerca de R$24 mil para manter essa rubrica aberta, e a nossa expectativa é que a gente possa ter, durante esse ano, um apoio, como tivemos durante esse ano de 2019, dos nossos representantes, para que a gente possa, a partir das emendas, dar continuidade na reforma das unidades e na atualização do nosso sistema de atendimento, especialmente na questão da informatização. Faz parte do programa do governo do prefeito Mário Botion a inserção de tecnologia de informação na máquina pública, e a expectativa é que até o final desse ano a gente possa inserir dentro da Secretaria de Saúde um sistema de informática integrado entre todas as unidades, de maneira que a gente não só possa melhorar a nossa gestão, como reduzir os custos pelos desperdícios que a gente tem dentro da máquina pública. É um investimento que deve gerar em torno da ordem de 2 milhões. Nessa conversa em Brasília, tivemos a informação de que o governo federal pretende apoiar as prefeituras que estiverem informatizando as unidades básicas por cerca de R$800 mil, ou seja, muito menos do que talvez 0,5% de todo o orçamento, justifica que a gente caminhe para uma situação que a gente nunca teve aqui no município, que é um sistema integrado de gestão, onde, a partir do primeiro atendimento até a última assistência, nós possamos ter todos os relatórios, todos os indicadores, todos os números que possam ajudar no planejamento. Temos ainda alguns custos que nós precisamos olhar com bastante atenção. Nós temos um investimento grande em coleta de resíduos, são quase R$4 milhões que a Secretaria de Saúde é impactada com resíduos de saúde, não só daqueles gerados pela máquina assistencial da Secretaria de Saúde, mas também por hospitais e clínicas, etc., do município. Existe já um movimento no sentido de tentar partilhar um pouco esses custos com essas unidades privadas, o que desafogaria esse custo em cima da Secretaria de Saúde. Queria ressaltar também um outro detalhe importante, que é a questão dos medicamentos, né? Nós tivemos esse ano, na assistência farmacêutica, teremos esse ano cerca de R$9.249 mil que nós vamos aplicar na medicação usual. Acredito que uma das grandes ações que a Secretaria fez esse ano foi zerar a fila-demanda de medicamentos. Nós oferecemos 242 medicamentos, quando nós chegamos, a falta gerava em torno de 80 itens, e agora nós podemos dizer que um trabalho importante da equipe,
nós conseguimos ter zerado esse número de faltas em medicamentos que a Secretaria disponibiliza, pelo menos até dezembro. Agora, em outubro, começamos um novo processo de compra e a expectativa é que a gente possa comprar em outubro até abril, de maneira que a gente não tenha nenhuma falta de medicamentos em relação a essa assistência farmacêutica que compete à Prefeitura oferecer. Nós temos um outro grande investimento que é feito, que é na questão da judicialização. O ano passado nós tivemos cerca de 7,5 milhões orçados para a judicialização e isso explodiu quase 4 milhões a mais do que estava previsto. Na hora que dá um estouro desse tipo, mais de 50% do que foi orçado, isso acabou fazendo com que tivesse que tirar recursos de outras áreas, porque a judicialização ela acaba atendendo com maior velocidade, através de liminares que a gente não pode deixar de atender, porque tem multa e coloca até o gestor em risco de prisão, mas debruçamos sobre esse tema, fizemos um esforço grande de comunicar à população essa questão, houve uma receptividade muito importante a partir da juíza da Fazenda, a doutora Sabrina, que nos recebeu para uma reunião em privado e colocamos para ela que nós estávamos dispostos a tentar minorar esse impacto e ela nos proporcionou a possibilidade de que nós pudéssemos criar um departamento, uma área que antecedesse a judicialização. Esse processo correu extremamente positivo, para os senhores terem uma noção, cerca de 310 demandas que iriam para a judicialização, nós fomos para a judicialização cerca de 100 demandas, ou seja, reduzimos em quase 70% o número de demandas que iriam acontecer. Isso é bom para a Justiça, porque diminui os processos, é bom para a Secretaria, porque evita um confronto judicial, produziu uma maior velocidade na entrega daquela demanda, seja de exame, de consulta ou de cirurgia, e também proporcionou uma economia, que nós estamos dimensionando agora, que nós acreditamos que gira em torno de R$1 milhão durante esse período de menos de 6 meses. A expectativa agora é que nós possamos avançar nesse processo e vamos tentar buscar a que a gente se mantenha dentro do que está orçado, ou seja, chegar aos 7,5 milhões que está provisionado aqui. Essa experiência foi muito importante, nos levou a uma audiência na semana passada com o Departamento Jurídico do Ministério da Saúde, eles estão olhando a nossa experiência aqui como modelo que possa ser reproduzido pelo Brasil, mas basicamente foi o gestor assumir a responsabilidade por aquilo que lhe cabe. A maior parte da judicialização faz parte de coisas que a gestão não atendia, consultas atrasadas, cirurgias atrasadas, remédios que não eram entregues, etc. E aqui tem um ponto agora que a gente vai trabalhar muito, que é a questão do medicamento do Estado, né? Os senhores terem uma noção, a maior parte da medicação judicializada hoje são remédios que o Estado fornece gratuitamente, mas que, infelizmente, já por uma cultura que vem acontecendo na cidade, às vezes é preferível judicializar um remédio que é do Estado, que o Estado fornece, e tem que fazer um cadastramento, demora alguns dias, do que, eventualmente, prefere se judicializar. Ontem tivemos uma reunião no Departamento Regional de Saúde com a área de farmácia, e agora nós vamos criar um mecanismo para tentar dar velocidade a esse processo do Estado, e com isso a gente espera reduzir aí para esse ano algo em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de gastos que tivemos esse ano com remédios do Estado. Como eu costumo dizer, o orçamento ele é grande, será sempre insuficiente em função da demanda, mas deve exigir do gestor uma ação bastante eficaz, principalmente na redução do desperdício. Então, esse ano nós vamos trabalhar mais intensamente no planejamento, mais intensamente na auditoria da prestação de serviço que é entregue para a Secretaria de Saúde, de maneira que a gente possa buscar a redução dos gastos e, como dizia meu velho pai, a melhor forma da gente ganhar é evitar de gastar o que é desnecessário. Então, queria mais uma vez agradecer a todos e agradecer aqui em especial a plateia aqui, que eu esqueci de mencionar no começo da minha fala, mas isso se deve ao meu nervosismo aqui pela primeira vez, sempre a primeira vez gera um pouco de ansiedade. Então, muito obrigado a todos e me coloco à disposição os esclarecimentos necessários. Obrigado. Nesse exato momento, eu abro a palavra para perguntas.
Não havendo pergunta a ser feita, a gente agradece a presença do secretário Dr. Vitor dos Santos. Alguma... Eu não queria só agradecer a oportunidade e deixar aqui um agradecimento especial à minha equipe. O time não ganha pelo técnico, o time ganha pela equipe, então deixar aqui meu agradecimento formal ao meu time, que tem se empenhado bastante para que a gente possa superar as dificuldades. Muito obrigado. Mas o técnico faz muita diferença. Então, ouvimos o secretário Dr. Vitor dos Santos. Passamos agora a palavra ao senhor secretário de Obras Dagoberto de Campos Guide para a explanação referente às áreas de saneamento. Tudo bem. Secretário, fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em especial aqui, cumprimentos à mesa. Vereadores Zé da Mix, Mir, Pastor Newton, Helder Táxi e os demais presentes aí, colegas. Dentro da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, nós temos a Diretoria de Saneamento e Drenagem, que nesse momento eu vou explicar aí o orçamento, e depois voltamos na parte aí de urbanismo para falar sobre o restante. Dentro de saneamento nós temos duas ações principais. A primeira delas é limpeza e conservação de galerias de águas pluviais, um contrato terceirizado que cuida de 322 quilômetros de galerias no município, retirando de 10 a 14 toneladas de lixo, resíduos por dia das nossas galerias, principalmente das Bocas de Lobo e Leão. Para essa ação, a gente tem no orçamento previsto para o ano que vem R$ 2.225.000. A segunda ação de saneamento trata-se da construção, ampliação e adequação de galerias, também de águas pluviais, visto que o restante do saneamento é tratado pela concessão, hoje, de água e esgoto, e essa parte que cabe à Prefeitura, ela tem um orçamento público de R$ 1.100.000 para as ampliações e construções de galerias. Vale lembrar que aqui essa ação ela recebe muitos investimentos dos empreendimentos novos, visto que os empreendedores devem entregar essas redes já prontas para o município nos seus devidos empreendimentos, né? Aqui nós temos uma meta de ir melhorando o problema de drenagem no município, e a gente pretende aqui também a cata de emendas parlamentares, aí convênios, para melhorar o investimento nessa área, porque ainda nós temos aí nas localidades mais antigas do município sérios problemas ainda de drenagem. Embora o nosso plano municipal de redução de risco não aponte grandes problemas em Limeira, nós ainda temos 14 lugares listados e que devemos cuidar. Grandes ações foram feitas aí no desassoreamento dos nossos córregos e de bacias de detenções, que melhoraram isso sensivelmente. Os demais ações ficam depois para a parte de urbanismo, que a gente deve retomar o grosso do orçamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Então, só aqui retomando, né, o total nessa área de saneamento, previsto para o orçamento do ano que vem, R$ 3.325.000. E aí eu fico à disposição para alguma dúvida aí. Nesse momento eu abro para perguntas. Pois não? Só um minutinho. Não.
Boa tarde, senhor presidente, José Roberto Bernardo, presidente dessa Comissão de Orçamento e Finanças, demais vereadores da mesa, em nome do qual eu cumprimento, senhores secretários presentes, funcionários de autarquias da Prefeitura e demais público. Gostaria que o senhor falasse Pois não. o nome completo, Meu por nome é favor. Dalber Gonçalves. Muito Para obrigado. registro em ata. Muito obrigado. Eu me esqueci, presidente, me desculpem. Por gentileza, secretário, o senhor comentou que o orçamento para o ano que vem de saneamento seria de quanto? Por favor, eu não pude anotar porque eu estava fazendo uma consulta. Então, nas duas ações, R$ 3.325.000. Pois bem, secretária, minha dúvida é o seguinte. De acordo com o relatório resumido da execução orçamentária do ano passado, o orçamento para essa área era de 3.966.000. Da nossa dívida consolidada, nós temos em obras de serviço de programas de saneamento 3.255.000 e mais 259. Dessa forma, nós notamos que houve uma diminuição de praticamente R$600 mil no orçamento desse ano que passou para a previsão do ano que vem. Eu gostaria de saber se as ações que são obrigatórias e necessárias no município serão efetivamente consolidadas com uma redução dessa no orçamento. Com toda certeza, porque eu expliquei que a gente tem aqui a apresentação da audiência referente à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, quebrada em dois setores. Trata-se de urbanismo e saneamento. A gente divide essas duas funções, porém as ações, elas existem mais ações que são relacionadas a saneamento público, também na área de serviços, na área de Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Portanto, esse orçamento previsto para 2020 é extremamente adequado às ações necessárias e possíveis de serem implementadas nessa área. Só mais um questionamento, por gentileza, senhor presidente. Na tabela 1 da lei, do projeto de lei 183/19, que nós estamos tratando hoje, a página 3, que é a original, renumerada página 5 aqui na Câmara Municipal, ela diz que para o aterro sanitário no ano que vem serão destinados, já existe uma dívida, retiro o ano que vem, já existe uma dívida de R$ 3.255.090,15. Na opinião do senhor não acha que o orçamento deveria ser, pelo menos, dobrado nesse setor? Porque, veja bem, secretário, qual é a minha dúvida, por gentileza, e eu espero que o senhor compreenda. Essa dívida, ela tem o vencimento do contrato no mês 8 de 2025. Pois bem, junto com outras dívidas, nós temos o total de dívidas consolidadas de R$ 257.257.771,32. A minha dúvida é a seguinte: esse valor correspondeu a 20,73% do orçamento. Já corresponde a 20,73% do orçamento do ano que vem. Com a implementação da obra ou do benefício das luzes de LED que estarão por vir, que somam mais 48,600 milhões, 48.600.000, haverá um acréscimo de praticamente 4% nessa dívida. A minha dúvida é a seguinte: considerando a Lei 4.320 de 64, considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal, esse aumento da dívida não poderá ser igual, estar diretamente ligado a uma diminuição da efetividade do saneamento na cidade? O Dalber, né? Posso refazer, o senhor necessita? Não. Muito obrigado, senhor. Você está considerando peças orçamentárias aí que não estão no saneamento aqui. É o que eu acabei de dizer. Todas as nossas ações referentes a aterro, coleta de lixo, elas estão em outras ações da Secretaria. Portanto, acho que não cabe aí a discussão nesse momento. Desculpe interrompê-lo. O que acontece é o seguinte: a minha dúvida foi justamente em função da tabela 1 da lei. Programa de saneamento para todos.
Entendo que, por ser um programa de saneamento, deveria estar destinado à pasta. Era essa justamente a minha dúvida. Muito obrigado, senhor secretário. Não, ela está, viu, volto a repetir, ela está relacionada à pasta, mas não nesse momento na apresentação da audiência. Tá bem. Ela realmente é uma confusão que existe. Isso vem da divisão que existia entre Secretaria de Obras e SAI, uma autarquia, e que hoje está fundido, mas aí na apresentação da audiência isso fica um pouco confuso. Quando a gente complementar aí, tem mais ações referentes a saneamento. Esse saneamento para todos é um programa do governo federal que está se encerrando e vai ter aí a dívida conforme você mencionou, mas ele não está retirado aqui desse valor de saneamento aplicado agora. Muito obrigado, senhor secretário. Muito obrigado, senhor presidente. Mais perguntas? Eu suspendo a sessão para a lavratura da ata. Aberta para assinatura da ata. Não, não. Também. Deixa o Jorge assinar.
Essa comissão agradece a presença do secretário Dr. Vitor, também do secretário do Dagoberto. Está suspensa essa audiência. A audiência pública está aberta. Iniciamos agora específica para as áreas de assistência e previdência. E passamos a palavra à senhora Maria Océlia Damasceno, que é presidente do CEPROSOM, para a explanação referente à área de assistência. Boa tarde. Maria Océlia, boa tarde, o senhor fica à disposição. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, ao senhor presidente dessa sessão, José Roberto Bernardes, o vereador José Mido Lanche, ao Helder e ao vereador Jorge de Freitas. O orçamento de 2020 da assistência social em Limeira é de R$ 43.517.000, que corresponde a 45% desse valor destinado ao RH da assistência e aos 2 conselhos tutelares. A subvenção, que está previsto R$ 9.433.878,22, o que corresponde a 21%, que é a subvenção das 22 organizações da sociedade civil, a nossa rede socioassistencial. E R$ 8.131.121,78, que equivale a 18% do orçamento, que é destinado ao custeio de todos os programas, projetos, serviços e benefícios desenvolvidos pela assistência social no município de Limeira. Disso, eu gostaria de destacar que o serviço socioassistencial é dividido em 2 proteções, proteção básica e proteção especial. Na proteção básica, nós mantemos serviço de convivência, o PAIF, e está sendo implantado o serviço em domicílio para pessoas idosas e ou com deficiência, que é ofertado nos 14 centros comunitários do município, em 6 CRAs. Na proteção especial, um CREAS, que atende pessoas em decorrência de violência ou desprotegida. 3 abrigos, que aqui eu destaco 2 para atendimento à população de rua, e 1 para mulheres vítimas de violência. Uma sede administrativa do CEPROSOM, uma casa de conselho, 2 conselhos tutelares, 2 unidades de atendimento de DA e DV, e dentro do programa de benefícios emergenciais, nós destacamos a questão do programa Aluguel Social, com uma rúbrica orçamentária mensal na casa de R$ 40.000 para atender famílias em situação de vulnerabilidade ou com determinação da Justiça. Um outro programa, que é o atendimento com cestas básicas, que hoje nós temos um atendimento na casa de 1.000 cestas, 1.200 mês. E, dentro ainda da proteção básica, nós destacamos o processo de envelhecimento, que a assistência social atende hoje 42 grupos de idosos, desenvolvido em toda a área urbana e na área rural, chegando a um total de mais de 3.500 pessoas idosas, além dos programas setoriais de cada unidade. Então, com isso, nós temos aí 45% do orçamento destinado ao RH, o custeio da folha, os encargos, os benefícios, e mais 6 milhões destinado a uma dívida de precatório.
Esse é o orçamento da assistência para 2020 e eu me coloco à disposição. Está aberto para perguntas. Não havendo perguntas, a gente agradece. Dona Maria Océlia Damasceno. E passamos a palavra agora ao senhor Edilson Melli, para a explanação referente à área de previdência. Senhor Edilson, boa tarde. Fique à vontade. Boa tarde. Cumprimento todos da mesa, Zé da Mix, vereador Helder, Mirdo Lanche, Jorge de Freitas, colegas secretários, demais servidores da casa, munícipes que acompanham a sessão pela internet. Apenas para fazer um breve histórico do Instituto de Previdência, que teve início, o RPPS em Limeira, em 2002, através de uma lei complementar número 277. Esta lei teve como objetivo criar a previdência social exclusiva para os servidores municipais. Desta forma, o Fundo de Previdência Social passou a existir efetivamente através de forma autônoma, com a criação do Instituto de Previdência, através da Lei número 400, de 29 de novembro de 2007, instalado efetivamente a partir de 2008. O Instituto de Previdência tem uma estrutura hierárquica formada por um conselho de administração, um conselho fiscal, uma diretoria executiva. Na verdade, o órgão máximo do Instituto de Previdência é o Conselho de Administração. Portanto, é uma autarquia municipal que tem autonomia administrativa, técnica, financeira e patrimonial, e tem como finalidade administrar, gerenciar e operacionalizar o regime próprio de previdência dos servidores do município de Limeira, da Prefeitura, suas autarquias e Câmara Municipal. Trocando isso em miúdos, a autarquia recebe contribuições, que são as contribuições advindas da Prefeitura, da Câmara e de suas autarquias. E mais os aportes que são feitos, tudo com o objetivo para fazer frente aos pagamentos dos benefícios previdenciários presentes e futuros. A nossa peça orçamentária, como todas as demais dentro do orçamento, está dividida em receitas e despesas. Separando elas aqui pelos tópicos, nós temos as receitas que advêm de contribuições patronais, os aportes, contribuição dos servidores ativos, contribuições dos aposentados e pensionistas, os aportes periódicos patronais, as estimativas de juros decorrentes dos investimentos financeiros, da compensação previdenciária, dos parcelamentos que são feitos, e são esses os itens que compõem essa primeira parte da nossa peça orçamentária. Da contribuição patronal, nós temos uma arrecadação que corresponde a R$ 55.566.000, que advém da contribuição dos 22%. Depois nós temos um aporte que corresponde a 9%, que também advém, juntando tudo com a contribuição patronal, somando-se a contribuição patronal. Esse item corresponde a R$ 19.315.925. Depois nós temos a contribuição que advém dos servidores ativos, que corresponde à retenção de 11%, que está estimada em R$ 27.893.500. Depois temos também a contribuição dos aposentados e pensionistas, que são aquelas
que correspondem ao valor que é de 11, o percentual de 11%, que são taxados em cima dos aposentados e pensionistas que recebem o valor acima de R$ 5.839,45, que é o teto do regime geral. Esse valor corresponde a R$ 716.500. Os aportes periódicos contratuais, que é decorrente daquela Lei Municipal 596 de 2011, que iniciou com um parcelamento na época do governo do Silvio Félix, com relação à reversão dos imóveis, corresponde a R$ 3.969.000, foram feitas 240 parcelas. Temos também a receita que advém dos investimentos financeiros, 54 milhões. Tudo isso decorre de uma carteira de investimentos correspondente a 42 fundos. Essa carteira de investimentos do IPML é bastante diversificada. Nós temos 27 fundos em rendas fixas e a estimativa é que podemos alcançar em torno de 44 milhões no ano 2020. Mais 13 fundos que são em rendas variáveis, que poderão chegar a R$ 7.800.000, e mais 2 fundos imobiliários em torno de R$ 2 milhões. Existe também a estimativa da compensação previdenciária, que é aquele pessoal que recolhe a Previdência Geral e trabalhou na iniciativa privada, e esse valor depois o INSS repassa para a Previdência Municipal. Há uma estimativa de em torno de R$ 4.400.000. E mais os parcelamentos da contribuição patronal da Prefeitura Municipal, que corresponde a R$ 11.940.000. R$ 11.940.000. Na outra parte da peça orçamentária, na parte de despesa, para 2020, nós temos R$ 105.491.925, mais a reserva de contingência de R$ 72.342.075, chegamos ao valor total de R$ 177.834.000. E essas despesas estão divididas da seguinte forma na peça orçamentária: despesas com pagamento de aposentados, pagamentos de pensionistas, despesas de administração e manutenção da unidade, pagamento de pessoal em cargos, investimentos em implantação de sede do IPML e mais a reserva de contingência. Com relação ao pagamento dos aposentados, a estimativa para 2020 é de R$ 69.714.525. Para os pensionistas, R$ 16.746.525. E as despesas de administração e manutenção da unidade, R$ 11.237.375. Pagamento com pessoal em cargos, R$ 6.293.500. E o investimento para a implantação da sede do IPML, em torno de R$ 1.500.000. Fico à disposição dos senhores para eventual algum esclarecimento. Está aberto para perguntas. Vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, só uma questão. Quantos aposentados pensionistas tem hoje o IPML? Aposentados 1.263, pensionistas 354. 1.263, 354. Só isso. Mais perguntas? Não havendo, suspendo a audiência para a lavratura da ata. Está reaberta para a assinatura da ata. Eu chamo
a presidente do Seprosom, Maria Auxélia Damasceno, superintendente do IPML, o Edilson Merli. Jorge. 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 Mir. Essa comissão agradece a presença da presidente do Seprosom, dona Maria Auxélia Damasceno, e também do superintendente do IPML, Edilson Merli. Essa audiência pública está suspensa. Essa audiência pública está encerrada. Iniciamos agora a audiência pública para discussão específica nas áreas de habitação e urbanismo. Passamos a palavra à senhora Marcela Ciscão, secretária da Habitação, para a explanação referente à área de habitação. Tudo bem, Maria? Secretária Marcela, fique à vontade. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, o vereador Zé da Mix, Mir do Lanche, Jorge de Freitas. Cumprimento aos demais secretários, público presente.
A peça orçamentária de 2020 da Secretaria da Habitação contempla um valor de R$ 4.396.000 para o ano que vem, né? E isso contempla todas as ações relativas à habitação no município, exceto eventuais convênios que possam surgir durante o ano com o governo estadual federal. Então, aqui seria o relativo ao municipal. Pessoal em encargos, um valor de R$ 2.171.000. O número de servidores, são 22 servidores na Secretaria da Habitação hoje. Estagiários e aprendizes, R$ 36.000. O número de estagiários e aprendizes hoje na habitação, previsto para 2020, de 4 estagiários e aprendizes. Administração e manutenção da unidade são 3 departamentos: Departamento de Desenvolvimento Habitacional, Departamento de Controle, Fiscalização e Gabinete, o valor previsto de R$ 60.000. Despesas sob regime de adiantamento, 27.000, que é relativo aos mesmos departamentos citados no item anterior. No item assistência técnica e fomento habitacional, R$ 120.000. Esse item contempla a atuação em 70 unidades de moradias assistidas, contempla toda a ação de assistência técnica que a Prefeitura fornece através da Secretaria da Habitação, como projetos, acompanhamento de obra relativo à arquitetura e engenharia, e também a doação de insumos para a produção de tijolo de solo cimento, também materiais provenientes do banco de materiais. Então, tudo isso é contemplado aí com o orçamento de R$ 120.000, com a previsão de atendimento de 70 moradias. A Fábrica de Mobiliário Urbano de Limeira, que é a FAMU, que produz artefatos de cimento e fornece para todas as secretarias e outros órgãos municipais também, no orçamento de R$ 240.000. O número de produtos equivalentes aqui, que é um cálculo genérico, é 2.800 unidades. Esse cálculo é feito de maneira genérica, né, em função do valor de cada tipo de produto que a gente produz na fábrica, que são desde bancos para praças, conjuntos de bancos com cadeiras, com conjunto de banquinhos com mesas para colocação em praças também, guias, blocos de cimento, até postinhos para cercamento e telas de alambrado. Então, isso tudo fica contemplado nesse valor de R$ 240.000. E ações realizadas pelo Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, no valor de R$ 1.742.000. É prevista uma ação e ela é relativa ao programa habitacional a ser promovido pelo município e contempla, então, esse valor de R$ 1.742.000. Essa é a peça orçamentária da Secretaria da Habitação para o ano de 2020. Fico à disposição para maiores perguntas. A gente agradece a participação da secretária Marcela Ciscão e abre para perguntas. Eu pediria ao senhor, se o senhor pudesse fazer um pouquinho mais pausada, porque precisa ser colocado na ata a pergunta e a resposta, por favor. Eu peço desculpas à equipe pela velocidade das palavras, é que devem entender também que existe um pouco de ansiedade em todo esse movimento. Como se trata de uma nova audiência, meu nome é Dalber Gonçalves. Eu agradeço ao senhor presidente, José Roberto Bernardo, saúdo os demais membros da mesa, a senhora secretária, que é a primeira vez que nós nos falamos. Mas, na verdade, senhora secretária, eu tenho um questionamento para a mesa que eu gostaria de saber. Senhor presidente, por gentileza, ao final será aberta a palavra para outras considerações ou não? Porque não está previsto e não será. Apenas cada secretaria
as perguntas referentes a cada secretaria. Pois não, senhor secretário. Bom, sendo assim, senhora secretária, eu não vou expô-la. Eu lamento muito essa maneira com que essa audiência está sendo formalizada, porque eu entendo que quem deveria estar aqui respondendo esta peça, que é uma lei orçamentária anual, é o excelentíssimo senhor prefeito, e não expor os senhores e senhoras secretárias e chefes e presidentes de autarquias para essa condição. Infelizmente, vai chegar à sua pasta, mas é indireta, porque eu estou muito, mas muito confuso com relação a essa audiência, a essas audiências, porque nós tratamos de uma lei orçamentária anual, porém, o artigo 273, o parágrafo 6º da Câmara, diz que ela obrigatoriamente tem que ter 5 pastas. Muito bem, nós já estamos na 7ª, mas até aí tudo bem. Uma outra questão. Na audiência pública que foi presidida pelo senhor secretário de Assuntos Estratégicos, ninguém teve acesso à lei. Como que nós vamos participar de uma audiência pública se nós não temos acesso à lei para questionar a lei? E aí, o que acontece? E, novamente, eu renovo os meus respeitos ao senhor André, que ele sabe do meu respeito por ele. O que acontece? Nós chegamos aqui, nós temos apenas 5 pastas e estamos indo para a 7ª, e isso é muito salutar. Senhor Dalber, claro. Por favor, eu compreendo a situação do senhor, então, eu vou perguntar. Eu gostaria só que o senhor fizesse a pergunta à secretária da Habitação, por favor. Muito bem, senhor presidente. Eu gostaria de saber, senhora secretária, o seguinte. A senhora tem conhecimento que existe uma legislação específica de incentivo à indústria e habitação? E eu tenho mais um questionamento em seguida. A senhora sabia, por gentileza, que haverá uma renúncia de receita de 10 milhões de ITBI específico para indústria e habitação? E eu continuo. A senhora sabia, por gentileza, e eu peço desculpas à senhora, Mais devagar, senhor Dalbert, como que vai escrever o bem. senhor falando dessa maneira? Então, pouquinho mais novamente. pausado, por bem. favor. A senhora sabia, por gentileza, que existe uma renúncia de 10 milhões de ITBI que será destinado à indústria e habitação? Bom, essa é a primeira questão. A segunda, senhora secretária, é o seguinte. Essa renúncia de 10 milhões está prevista na Lei Complementar 496, de 2009, artigo 3º. Essa lei trata especificamente dos empreendimentos habitacionais de interesse social. O artigo 3º, ele diz especificamente a respeito de projetos que tenham mais de 15 unidades e um máximo de 70 metros quadrados. Eu pergunto, então, senhora secretária, na lei, porque aqui nós estamos tratando da lei, e é por isso que eu estou dizendo que eu estou confuso, porque os senhores secretários estão expondo como será utilizado o dinheiro e nós não estamos discutindo a lei. E, infelizmente, peço desculpas novamente, a pergunta é dura e é estranha, porque, veja bem, senhora secretária, aqui está dizendo na lei, legislação específica de incentivo à indústria e habitação. E, na página 18, Lei Complementar 496, 2009. Eu gostaria de saber como a sua secretaria, por gentileza, vai dar incentivo à indústria, porque é isso que a lei está dizendo, e é a minha dúvida, porque existe uma diferença de formulação. Eu entendo que a senhora possivelmente não tem essa resposta. Sendo assim, senhora secretária... Tem mais uma pergunta. Antes Sim. de eu responder, eu gostaria que eu... Bom, é isso que eu tinha a perguntar, senhor presidente. Muito obrigado. Secretário André Basso, secretário de... Boa tarde a todos, sou o secretário de Gestão Estratégica do município de Limeira, André Basso, e só não é uma pergunta, é só em relação à pergunta do munícipe aqui apresentada, que em relação à renúncia de receita, todos esses assuntos são inerentes da Secretaria de Fazenda, portanto, acredito que a Secretaria de Habitação não estaria apta para responder nessa questão de orçamento, onde ela veio tratar as ações efetivamente da pasta dela. Esses assuntos, embora pertinente, acho que a gente até precisaria estar respondendo isso, e cabe, sem dúvida nenhuma, a explicação ao cidadão, mas é inerente à Secretaria de Fazenda. Então, esses assuntos de renúncia e poder explicar toda essa questão
eu acho que teria que ficar para um outro momento, não habitação. Eu gostaria só de complementar com relação à pergunta realizada pelo Dalber Gonçalves e a colocação do secretário André Basso. Essa Lei 496 de 2009, ela foi revogada pela Lei 799 de 2017. A intenção dela é que haja incentivo de como você colocou, né, tanto para a indústria quanto para empreendedores que empreendam na área de habitação de interesse social dentro do município. Isso é prerrogativa do programa Minha Casa Minha Vida, de 2009, por isso que essa lei foi feita em 2009. Naquele momento, ele tinha um formato, né, após 10 anos aí de atuação, o município fez um reestudo do impacto que essa lei trazia, tanto no efetivo incentivo à habitação de interesse social, quanto na questão da desoneração ou mesmo da renúncia de receita. E hoje ele tem uma redução no número de empresas que são atingidas, porque antes a pessoa que fazia o empreendimento para 0 a 10 salários mínimos, ela recebia essa desoneração fiscal. Hoje é restrito a 0 a 3 salários mínimos. Tá? Então, acho que só para esclarecer, essa lei está revogada. A lei atual é a 799 de 2017. Muito obrigado, senhora secretária. Então, senhor presidente, a lei está errada, porque o que consta aqui, a lei 496, a lei que foi enviada para a Câmara, tem que ser corrigida. Era justamente isso que eu gostaria de provocar. Muito obrigado, senhora secretária. Eu tenho conhecimento da revogação dessa lei 496, eu só queria provar que a lei que foi enviada para a Câmara está errada. Muito obrigado, senhor presidente. Mais perguntas? Senhora secretária, muito obrigado. A secretária Marcela Ciscão, da Habitação. Passamos a palavra agora ao senhor secretário de Obras, Dagoberto Guide, para a explanação referente à área de urbanismo. Senhor Dagoberto, fique à vontade. Obrigado. Vou tomar a liberdade de dispensar as formalidades, visto que já estou voltando a segunda vez a esse posto, né? E agora sim, para complementar a peça orçamentária da Secretaria de Obras e Serviços Públicos para o ano de 2020, nós temos previsto um orçamento de R$ 142.250.000, dividido em 2 programas da nossa secretaria, que é a Limeira Limpa e Bonita, que cuida da zeladoria do município, e a infraestrutura e serviços complementares. A divisão aqui é R$ 96.917.000 para a zeladoria, basicamente o custeio de todos os contratos de serviços públicos que nós temos no município, e para a infraestrutura, R$ 45.333.000. Como a gente já tinha apresentado no momento anterior, aí, a parte de saneamento, R$ 3.225.000, sobrou aqui, então, para a parte de urbanismo, que a gente classifica aí como as obras e os serviços públicos, R$ 138.925.000. Isso está, então, dividido para pessoal e encargos, R$ 8.515.000. Nós temos hoje 128 funcionários nas nossas unidades. Para estagiários e aprendizes, a quantidade de 2, R$ 21.000. Administração e manutenção da unidade, R$ 276.000. Despesas sob regime de adiantamento aí para viagens e pequenas aquisições, R$ 18.000. E aí, um dos grandes contratos para coleta e gestão de resíduos sólidos, aqui estamos falando na coleta de lixo, administração do aterro e operação, que hoje faz, em média, 200 toneladas dia de coleta de lixo por dia, no valor de R$ 33.864.000.
Um segundo contrato para limpeza e conservação de bens públicos. Aí estamos falando aqui da limpeza urbana, cuidado com mato, áreas verdes, poda, remoções de árvores e os outros serviços complementares para essa atividade, onde se enquadra aí principalmente a remoção de 400 toneladas de entulho por dia, que são destinadas, coletadas nos ecopontos, nos descartes regulares, e também, depois somada à destinação de entulho, dá esse total de 400 toneladas de entrada no nosso aterro de inertes. Para essa ação, nós temos R$ 26.537.000 previstos. Depois teremos conservação e manutenção de vias e passeios públicos. Aqui a gente fala das operações tapa-buraco, a manutenção e implementação de passeios públicos, adequações de vias, sarjetões, guias e sarjetas, aí as adequações necessárias, no valor total de R$ 9.446.000. Continuando, conservação e manutenção de estradas rurais, aquisição de cascalho, outros materiais, madeiras, reforma de pontes e hora-máquina para a efetiva conservação das nossas estradas rurais, que é também uma rede muito ampla, né? R$ 3.771.000. Para a manutenção e modernização de próprios públicos, nós temos destinado R$ 264.000. É um valor que a gente procura complementar depois através de convênios. Para a manutenção e modernização da iluminação pública, hoje temos 2 contratos que fazem a manutenção da iluminação, tanto nas praças, iluminação ornamental e iluminação das nossas ruas e avenidas, desde que a resolução da ANEEL passou isso para o crivo do município, num total de R$ 2.029.000. Os serviços de iluminação pública na parte de consumo, né, a conta com a concessionária elétrica, R$ 9.600.000. E temos ainda o Fundo de Gestão Urbana. É um fundo que recebe recursos de contrapartidas de empreendimentos para desenvolvimento urbano, R$ 351.000. A construção de edificações públicas, aqui nós temos uma verba de R$ 78.000, basicamente para compor aí contrapartidas em convênios para melhorias das nossas edificações. A implantação de viadutos é outra rubrica, outra ação, que recebe R$ 41.202.000 nesse ano de 2020, provenientes de recursos do financiamento Finisa com a Caixa Econômica Federal. A implantação de aeroporto, também uma pequena verba de R$ 151.000, destinada talvez a uma contrapartida para alguma parceria, algum convênio, um empreendimento que nós estamos buscando para retomada das obras no nosso aeroporto e levá-lo a uma conclusão a nível de poder facilitar aí ou conseguir implementar uma parceria público-privada para conclusão e operação do aeroporto, contemplando aí a cidade com mais esse meio de transporte, esse importante alavancador de desenvolvimento aí. Obras de infraestrutura, também aqui reservada para, basicamente, contrapartida nos convênios, R$ 702.000. E, por fim, ainda o programa ProTransporte, que a gente ainda tem em aberto, R$ 2.100.000, que são obras lá da Jurandir Paixão, complemento de obras do anel viário, algumas ainda em fase de licitação para utilização de alguns recursos remanescentes, estou falando aqui no anel viário, e principalmente a obra da Jurandir Paixão. Provavelmente esse valor deve ser suplementado, porque grande parte estava previsto de ser desembolsado esse ano, provavelmente vai acontecer no início do ano que vem. Basicamente é esse orçamento da Secretaria. Aqui também é exemplo dos demais secretários que observaram isso. Ele
excetua aí possíveis convênios posteriores que possam surgir, né? Fico à disposição aí para alguma dúvida. Perguntas? Secretário, eu gostaria só se eu repetisse a verba para estradas rurais, pontes, manutenção de estradas rurais. R$ 3.771.000. Obrigado. Mais perguntas? Não havendo, está suspensa a audiência para a lavratura da ata. Esta audiência pública, eu convido a secretária Marcela e o secretário Dagoberto para a assinatura da ata. Aqui, aquelas duas ali, Jorge. Oh. Está encerrada a audiência pública. A pasta de Habitação e Urbanismo. Está encerrada essa audiência pública. Pública para discussão específica na área de transportes. Nós passamos a palavra ao senhor secretário da Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, para a explanação referente à área de transporte. Secretário Rodrigo Oliveira, o senhor fique à vontade para a explanação a respeito do transporte. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à Comissão de Orçamento da Câmara Municipal, o presidente José Roberto Bernardi, o vereador Helder, vereador Jorge de Freitas, desculpa, Jorge, me deu esquecimento. Agradecer a presença do secretário de Gestão Estratégica, André Basso, diretor de Mobilidade Urbana, Felipe, e os demais que acompanham.
Secretaria de Mobilidade Urbana, orçamento para 2020. A Secretaria de Mobilidade Urbana, ela está dividida em setor de mobilidade, né, que é transporte e trânsito. A Secretaria de Mobilidade Urbana, ela tem o valor para o ano de 2020, o orçamento de R$ 40.176.000, que são divididas em várias ações. Primeira ação, pessoal e encargos no valor de R$ 7.319.000, que são com as despesas dos funcionários, gratificações, férias, salários e encargos destinado à remuneração dos servidores, valor de R$ 7.319.000. Nós temos uma outra ação, que são estagiários e aprendizes, no valor de R$ 21.000, que é despesa exclusivamente com os estagiários. Nós temos mais uma ação, que é administração e manutenção da unidade, no valor de R$ 60.000, que são para despesas de materiais, serviços, equipamentos, necessários para a administração e para a manutenção da unidade. Temos mais uma ação, que são despesas com regime de adiantamento, no valor de R$ 36.000, que são para despesas de pequenos valores, eventuais, urgentes, que possam subordinar as necessidades da Secretaria. Temos também a questão da manutenção e modernização da frota interna do município. O valor é de R$ 4.992.000. Esse valor é destinado a despesas com materiais, serviços, equipamentos e locação de veículos, combustíveis e outras necessidades para a modernização da frota interna, do qual a gente consta com 330 veículos. Temos também uma ação de sinalização vertical, sinalização horizontal e semafórica, no valor de R$ 7.764.000. Essas despesas é com material, serviço, equipamentos e outros necessários para adequação, ampliação e sinalização de trânsito em todo o município, também como a manutenção semafórica no município. Por exemplo, também faixas de pedestres e placas que são instaladas no município de uma forma geral. Então, era para a instalação de novos pontos e para a manutenção dos pontos já existentes. Ação de fiscalização de trânsito, um valor de R$ 8.565.000, que são despesas com materiais, serviços, equipamentos para a administração, na manutenção e ampliação, como para os radares fixos do contrato existente no município e também para a equipe de trânsito, né, que faz a fiscalização de trânsito nas vias municipais. Temos a ação transporte coletivo, no valor de R$ 9.600.000, que são despesas diretamente para o transporte público do município, que isso é o que significa que é para o subsídio que é repassado à empresa de transporte público no município. Operação da Praça do Pedágio, é no valor de R$ 1.692.000. Essas é para despesas específicas com materiais, serviços e equipamentos necessários para o funcionamento e a manutenção da Praça do Pedágio. Então, esse valor é específico somente para a Praça do Pedágio e não para a rodovia de uma forma geral. E a ação de educação no trânsito, no valor de R$ 126.000, que são com despesas de materiais, serviços e equipamentos
para a realização e ações e campanhas direcionadas ao trânsito, aonde a gente vem desenvolvendo anualmente uma campanha mensal durante todo o ano, com vários temas que são abordados, principalmente nas escolas municipais e também nas escolas públicas e nas escolas particulares também, como educação no trânsito para gerar futuros motoristas conscientes. E também fazemos ações junto à população com relação a blitz educativas por meio dos agentes de trânsito. E, por fim, o Fundo de Mobilidade Urbana, no valor de R$1.000, que é para apoio de projetos e também apoio à educação no trânsito. Sendo assim, encerro as ações da Secretaria de Mobilidade Urbana, que, totalizando para o ano de 2020, o valor de R$40.176.000, dos quais passo para as dúvidas, caso alguns de vocês tenham. Encerrada a explanação do secretário Rodrigo Oliveira, eu deixo aberto para perguntas. Não havendo perguntas, eu suspendo a audiência para o término da lavratura da ata. A audiência pública para assinatura da ata. Com a assinatura da ata, está encerrada esta audiência pública. Obrigado a todos. Boa noite.